Olá, amigos, bem-vindos a uma nova transmissão ao vivo. Eu sou Marcos Sacristã, seu fisioterapeuta favorito. No vídeo de hoje vou ensinar uma massagem para diminuir a inflamação do joelho. O vídeo será composto pelos seguintes capítulos. Vamos explicar o que é a inflamação, do que é composto o joelho, por que ele inflama e o tratamento. Além da massagem, que é muito importante, a dosagem e, por fim, uma rodada de perguntas. Se quiserem, podem ir direto para a massagem. Vou deixar as marcas temporais na descrição para que vocês possam ver as partes que mais interessarem. No entanto, acho que é de extrema importância saber por que essa inflamação acontece e que outras maneiras podemos usar para aliviá-la. De que maneira podemos atacar a origem dela para que esse joelho não volte a inflamar de novo. Então vamos ver o que é a inflamação. A inflamação é uma resposta natural do corpo, especificamente do sistema imunológico, diante de uma lesão, infecção ou irritação. É um processo complexo que envolve a participação de células, tecidos e mediadores químicos. Quando ocorre uma lesão ou infecção, as células do sistema imunológico liberam substâncias químicas como histaminas e citocinas que aumentam o fluxo sanguíneo na área afetada. Isso provoca vermelhidão, calor e aumento de volume na área, ou seja, uma grande inflamação acompanhada de calor, que é o que conhecemos como sinais clássicos da inflamação. A inflamação tem vários propósitos importantes no corpo humano. Em primeiro lugar, aumenta o fornecimento de sangue e nutrientes para a área danificada, o que ajuda a reparar os tecidos. Além disso, atrai células do sistema imunológico para combater infecções e eliminar tecido danificado. Embora a inflamação seja um mecanismo de proteção importante, em algumas condições ela pode se tornar crônica ou desregulada, causando danos aos tecidos saudáveis. Isso pode ocorrer em doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. Então, precisamos entender que essa inflamação é uma reação completamente normal do nosso corpo a um estímulo externo ou interno que está ocorrendo em nosso corpo. Vou ensinar vocês a localizar, a identificar esses estímulos para tentar eliminá-los e, consequentemente, reduzir a resposta inflamatória do nosso próprio corpo, já que se trata de uma resposta natural que o nosso corpo faz de maneira automática. Uma pequena noção sobre a anatomia do joelho. Aqui temos os principais ossos. O fêmur, que é o osso mais longo que vai do quadril até o joelho. A tíbia, que é o osso que vai do joelho até o pé. E por último, a patela, que é esse osso que tem uma forma bem circular e que fica bem na frente do joelho. Muito importante essa patela, vou ensinar vocês a identificá-la, a mobilizá-la e a massagear ao redor dela. Por fim, não podemos esquecer esse pequeno osso longo que fica aqui, que é a fíbula, que tem algumas funções acessórias no nível do joelho e é um local de inserção de muitos músculos. Esse joelho não é composto apenas por ossos, mas também possui várias estruturas que o mantêm firme e sólido, entre elas os ligamentos, a cápsula articular e os meniscos. Aqui estamos destacando o ligamento externo, aqui bem sobre a cabeça da fíbula, ligamento interno que pode ser visto do outro lado. A cartilagem articular que recobre as superfícies articulares do fêmur e da tíbia, para que haja uma melhor congruência e um melhor deslizamento entre as superfícies articulares. Os meniscos, que são dois, embora aqui apareça colorido de uma só cor, são dois, um em forma mais de C e o outro mais fechado, quase em forma de O. E o que eles fazem é melhorar a adaptação, a congruência novamente desse fêmur sobre a tíbia, permitindo que ambos se articulem corretamente. Além disso, dois ligamentos cruciais no interior do joelho, os ligamentos cruzados, que com certeza todos vocês conhecem e se chamam assim simplesmente porque se cruzam um sobre o outro em forma de X, comumente lesionados em esportes como o futebol, onde se realiza um pivô ou um valgo forçado. Aqui, novamente, a anatomia da patela que vimos antes, fêmur, fíbula e tíbia. Mas isso não é tudo. O joelho também é composto por músculos muito fortes que garantem, novamente, a estabilidade dessa articulação. Aqui, como vocês podem ver, é a mesma imagem que vimos antes, só que aqui foram adicionados todos os componentes articulares, como a cartilagem e também os tendões do quadríceps e o tendão patelar.
Como vocês podem ver, essa área também é coberta por um monte de músculos, principalmente o músculo quadríceps, que é um dos mais potentes do corpo, localizado bem na frente da coxa e que possui 4 cabeças. Por isso ele se chama quadríceps. Se olharmos esse joelho de lado, pelo lado interno, na borda interna do joelho, vemos que também encontramos algumas estruturas importantes. Músculos que se inserem na parte interna da perna, como os adutores ou os músculos que aparecem por trás, que chamamos de isquiotibiais. Exatamente neste ponto encontraríamos o ligamento colateral medial que vimos anteriormente. Também na vista posterior do joelho temos os músculos isquiotibiais, músculos que se encontram na parte de trás do joelho e permitem flexionar esse joelho para trás. E também evitam a translação da tíbia para frente, o que pode colocar em risco os ligamentos cruzados. Então, como vocês podem ver, o joelho é um composto, não um composto. Uma área muito complexa, na qual muitas estruturas trabalham em conjunto para manter uma boa estabilidade e, ao mesmo tempo, um bom movimento. Por fim, as bursas. As bursas são as grandes esquecidas. São bursas cheias de um tipo de gordura. O que elas fazem é evitar o atrito de certos músculos com o osso, ou até mesmo de certos músculos entre si. Temos várias bursas espalhadas pelo corpo. No joelho, destacam-se principalmente estas 4. A inflamação das bursas é muito característica porque aparece uma inflamação bem localizada, um inchaço bem evidente em uma única região e na maioria das vezes aparece no joelho. Quando ficamos apoiados por muito tempo sobre a patela ou na região da tuberosidade da tíbia, é muito comum em pessoas que trabalham muito tempo ajoelhadas. Agora que temos uma visão um pouco mais geral sobre o joelho, vamos falar sobre por que os joelhos ficam inflamados. Existem algumas grandes razões médicas que poderíamos citar, mas eu gosto especialmente dessa última razão: estresse mecânico e força insuficiente, que podem explicar praticamente todos os casos de inflamação no joelho. Mais comum, temos os traumatismos, e por traumatismos entendemos pancadas, quedas, ou seja, impactos de grande força que acabam inflamando todas essas estruturas que dão solidez ao joelho. Como, por exemplo, os ligamentos, como, por exemplo, os meniscos. Essas lesões no futebol onde se rompe o ligamento cruzado ou os ligamentos cruzados entrariam nessa classificação de traumatismos. A cirurgia, que obviamente também é um traumatismo, ou seja, o tecido é danificado, os ligamentos são danificados, o músculo é danificado, a articulação também é danificada. Mas com um fim terapêutico, não? Ou seja, no final das contas, o que se busca é reparar, mas essa cirurgia traz uma certa inflamação importante no nível do joelho. A infecção, obviamente, infecções no joelho, geralmente após cirurgia, é raro termos uma infecção no joelho. E é muito fácil de detectar, já que sempre estará acompanhada de um aumento da temperatura. Se tivermos uma temperatura muito alta e um joelho muito inchado, ou outra parte do corpo que ficou inchada, que inflamou de repente, obviamente não podemos descartar que seja uma infecção, então é preciso aplicar um tratamento adequado para essa infecção. A bursite e a tendinite nós já vimos antes. Todos esses músculos que se inserem ao redor do joelho são compostos por tendões em sua parte mais distal. Aqui temos o tendão patelar e o tendão do quadríceps. Também temos os tendões dos músculos que vão para a parte interna da coxa, por exemplo, os adutores ou os músculos isquiotibiais. Todos esses músculos têm tendões. O uso excessivo desses tendões ou a falta de força desses músculos. O que isso vai causar é uma inflamação local, geralmente muito localizada, também na ponta do dedo, mas não tão grande, não tão marcada como as bursites, as bursas que vimos anteriormente. Então, todas essas estruturas que estou mostrando para vocês são suscetíveis à inflamação, tanto os ligamentos quanto o osso também. Um traumatismo. Uma fratura de osso seria um traumatismo e pode provocar uma inflamação local, tanto os ligamentos quanto os tendões, assim como o próprio músculo. Rupturas musculares e bursas são propensas à inflamação, especialmente por uso excessivo ou trauma, e, portanto, aumentar o volume desse joelho. Por último, e não menos importante, os problemas circulatórios. Aqueles que têm varizes, sobrepeso, um retorno venoso deficiente, que trabalham muito em pé ou muito sentados. Vocês podem ter problemas para que o joelho consiga bombear todo esse sangue venoso que está nas pernas e, portanto, causar uma inflamação local no joelho. E chegamos a este último, o mais importante para mim, a razão mais importante pela qual aparece essa inflamação local.
Em geral, se você, por exemplo, vamos usar um exemplo clássico, nunca sai para caminhar e um dia de repente quer sair para correr porque quer voltar a praticar esportes, quer ter uma boa saúde. Seu joelho, não acostumado a esse estresse mecânico, acabará produzindo uma inflamação. Vão ocorrer micro-rupturas devido ao esforço, vão acontecer pequenas lesões que vão precisar desse sistema imunológico que vai enviar um monte de líquido para a região, para curar os tecidos que você lesionou, simplesmente ao sair para correr. Não quer dizer que haja uma grande lesão, mas sim que existem microlesões, pequenas lesões que aos poucos vão se curando. É assim que o joelho e os músculos realmente se fortalecem. Então, esse estresse mecânico, na verdade, não seria nada além de microtraumatismos. Isso também acontece muito com pessoas acima do peso, que nunca praticam esportes, que não têm os joelhos suficientemente fortes e saem para caminhar ou fazer exercício sem praticamente ter ideia do que estão fazendo. O que vai acontecer? Seus joelhos não estão prontos para suportar tanta pressão e estresse mecânico, o que pode causar incômodo e inflamação. E dano local. Isso acontece não apenas com pessoas muito acima do peso que sobrecarregam os joelhos, mas também com idosos que têm força insuficiente. De todos os músculos que mostrei antes, especialmente os da parte anterior, destaca-se o músculo quadríceps. Todas as pessoas que saem para caminhar, fazer trilha, correr ou passear no parque e não possuem um quadríceps forte, pois, novamente, o joelho vai sofrer muito e vai aparecer uma inflamação local. E por isso é importante saber qual é a origem da inflamação. Porque uma infecção em uma pessoa que tem febre, que tem um componente infeccioso dentro do joelho, não vai ter o mesmo tratamento que alguém que tem um problema circulatório. Obviamente, na infecção, o que vamos fazer é usar certos medicamentos para combater essa infecção e ficar praticamente em repouso. Os problemas circulatórios são tratados de outra forma, com exercícios específicos para a circulação e com aparelhos ou órteses. Ou melhor, meias de compressão externas que vão nos ajudar a suprir as deficiências do nosso sistema circulatório. No caso do estresse mecânico, a opção seria repouso relativo e força insuficiente, que realmente andam juntos. Seria realizar exercícios de forma progressiva para fortalecer esse joelho e evitar que ele fique muito sobrecarregado e que toda aquela inflamação local apareça depois de uma atividade. Portanto, como podem observar, a inflamação nos joelhos pode ter diferentes causas e origens. O tratamento é bastante diferente. Em caso de trauma será bastante repouso e gelo. Na cirurgia também, como vocês podem ver, o tratamento é completamente diferente. Isso engloba o tratamento geral, mas temos que levar em conta que cada caso é particular. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da pessoa que pesa muito, cujos joelhos não são muito fortes. O repouso não seria uma boa opção no caso dela. Pode ser eficaz para acalmar uma inflamação local pontual. De repente o joelho fica muito inflamado. Certo, podemos ficar 1 ou 2 dias em repouso, mas para ele o ideal seriam os exercícios, a compressão e principalmente o gelo. A massagem que vou ensinar para vocês é útil para todos os casos, tanto se existe um problema a nível circulatório quanto se o joelho está inflamado por um estresse mecânico. Não tem problema. A massagem pode ser aplicada em qualquer situação, exceto quando estamos com febre e infecção. Nesse caso, é melhor não tocar no joelho, deixá-lo em repouso e esperar que esses medicamentos façam efeito. Espero que essas informações tenham sido úteis, pois é crucial detectar a origem da inflamação para poder tratá-la adequadamente. Porque nosso corpo é autônomo e sempre que houver uma microlesão, um traumatismo ou excesso de atividade, ele irá funcionar. Por si só, ele vai enviar inflamação e vai fazer com que o joelho fique mais inchado e com mais líquido. Se você está acima do peso e sai para caminhar ou fazer alguma atividade, como no exemplo anterior, esse joelho inflama e você não respeita o repouso. Você não respeita que precisa fazer outro tipo de exercício antes. Continuar caminhando vai tornar essa inflamação crônica diariamente? O corpo não é capaz de curar seu joelho, o que vai fazer com que o joelho fique constantemente inflamado e que você não tenha como parar esse círculo vicioso. O sono também é uma das coisas mais importantes. Durante a noite, nosso corpo repara os tecidos danificados, especialmente quando há inflamação. E se essa inflamação for causada por um tecido danificado, por excesso de estresse, por um trauma, o sono será uma das maiores chaves para acelerar a recuperação. Antes de continuar, se vocês são daqueles que estão acima do peso, o melhor, obviamente, é fazer exercícios na piscina. É a melhor maneira de trabalhar seus joelhos sem que eles sofram demais, já que o peso do seu corpo flutua graças à água. E para aqueles que não têm sobrepeso, se forem mais velhos, costumam ter inflamação nos joelhos, este vídeo, disponível na descrição, mostra vídeos recomendados.
O segundo vídeo, que apesar de ter a mesma capa deste, é um vídeo diferente, vocês vão poder encontrar 5 exercícios muito úteis que vão ajudar vocês novamente a fortalecer os joelhos e evitar a origem da inflamação por fraqueza. Um dos mais comuns, uma última observação para aqueles pacientes que têm inflamação no joelho devido a problemas circulatórios. Pessoas que trabalham muito em pé, muito sentadas, muitas varizes nas pernas, dá para ver praticamente a olho nu que há um problema circulatório nessa perna. Vocês precisam usar meias de compressão durante o trabalho. Eu recomendo que vocês procurem o seu médico para que ele possa prescrever as meias que mais se adaptam às suas necessidades, já que isso realmente é uma verdadeira bênção para todos que têm problemas circulatórios. Uma única recomendação: as meias de compressão não devem chegar até aqui, devem ficar abaixo do joelho. O ideal é que elas cheguem até o mais alto possível, até a virilha, praticamente além do meio da coxa, para que sejam realmente eficazes. Algumas meias sobem acima dos quadris, chegando até o umbigo. Perfeito. Também são muito úteis, mas não há grande diferença em relação a estas. Se você consegue suportá-las na região abdominal no umbigo, não há problema. Elas são melhores, mas geralmente mais desconfortáveis. Com o calor, as meias ficam mais difíceis de usar e colocar. Então, para mim, principalmente em relação à proporção, conforto e efeito, essas são as melhores. Para isso, vocês também precisam ir a uma farmácia para tirar as medidas. Tem que ser meias que estejam realmente adaptadas à sua situação. Esse tipo de meia é totalmente desaconselhado para quem tem problemas circulatórios. São meias mais voltadas para esportistas e que, como vocês podem ver, não incluem o pé. Então, acho que elas estão completamente descartadas porque não é o tipo de público para quem estamos direcionando este vídeo. Muito bem, depois dessa explicação tão completa, que espero que tenha sido de grande ajuda para vocês, vamos passar para o sofá e fazer uma pequena massagem que com certeza vocês vão adorar. Para fazer isso, tudo o que vocês vão precisar é de uma toalha, e se vocês gostam de deslizar as mãos sobre a própria pele, também podem pegar um pouco de creme. Vai depender principalmente da quantidade de pelos que vocês têm na região, já que, como vocês vão ver, eu tenho bastante pelo, mas mesmo assim não gosto muito de usar o creme, porque depois fica tudo muito pegajoso. Deite-se, se você tiver um sofá, com a perna completamente apoiada, de forma que, como você vê, o calcanhar esteja sempre em contato com o sofá. A toalha vai servir para elevar levemente a perna. E ao ter essa pequena elevação, já vai haver um pequeno efeito de drenagem, um pequeno efeito circulatório que vai nos ajudar a levar todos os líquidos da perna para a região da coxa. Técnica principal, a técnica de deslizamento superficial ou effleurage, como é chamada. O que é um movimento simples, suave, muito superficial, que você deve realizar desde o tornozelo, o mais abaixo que conseguir, até a coxa, tentando abranger com as suas mãos tanto a parte posterior quanto a parte anterior. Todo o sistema linfático, que é o responsável por levar todo esse líquido inflamatório para a região, está praticamente logo abaixo da pele, portanto, não é necessário realizar uma pressão profunda para obter um grande efeito. Então, deite-se inclinado para a frente, coloque seus dedos em ambos os lados da perna, tentando envolvê-la completamente e leve as mãos para cima, para ajudar a drenar todo esse líquido inflamatório que está acumulado no nível do joelho. Vamos fazer mais 10 movimentos do tornozelo até a virilha. E aqui, ao chegar ao nível do joelho, você envolve a patela com os polegares. 2. Bem devagar, bem controlado, pressão leve, não muita, já que esse sistema, de fato, esse sistema inflamatório, como podemos chamá-lo, linfático, está localizado logo abaixo da pele. Muito bem, uma vez que fizemos esses pequenos movimentos e estimulamos nossa pele, vamos focar na patela. Se você se lembra, no começo do vídeo eu expliquei os ossos que formam o joelho. A patela é aquele osso circular que fica bem na frente. Vamos mobilizá-la. Sua mobilização permite uma melhor circulação de líquidos na região do joelho. Temos uma borda interna e outra externa que podemos tocar com os dois indicadores, além de uma borda superior e inferior. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade para mobilizá-la nas primeiras vezes, mas te garanto que com um pouco de prática você vai conseguir.
Coloque os indicadores nos lados externo e interno do joelho, deixando-o completamente relaxado. Por isso também colocamos uma toalha, vamos fazer movimentos para dentro e para fora, agradáveis, não causam dor. Movemos a patela sobre o fêmur suavemente para melhorar a circulação de líquidos no joelho. Vamos contar até 30 para termos feito aproximadamente 30 segundinhos de mobilização. Já fizemos 10. Suave, rítmico, sem pressa. 20. Se você mantiver o joelho levemente flexionado, haverá uma contração do quadríceps e não será possível movê-lo. Então, certifique-se de que está completamente estendida com a toalha sob o tornozelo para que a patela fique livre. E 30. A próxima mobilização é um pouco mais difícil, já que as bordas de cima e de baixo são mais difíceis de identificar, mas se você se esforçar e dedicar um tempo, tenho certeza que conseguirá. Coloque seu dedo indicador na parte de baixo e o polegar na parte de cima, e o que vamos fazer é um movimento para cima e para baixo. Como você pode ver, é um movimento muito mais discreto do que o anterior. Não é algo que chame tanta atenção quanto o anterior, já que há menos movimento para cima e para baixo do que para os lados. E novamente, essa mobilização nos garante uma boa transição de líquidos e uma boa liberação ao nível do joelho. 30 segundos novamente, 10 já se passaram. 20. E 30. Antes de terminar, você pode forçar a patela. Empurramos com força para baixo o máximo que você puder, por alguns segundos. Depois, empurramos com força para cima por alguns segundos. O máximo que puder. Empurre para fora. Alguns segundos. E do último para dentro, o máximo que você puder para finalizar. Muito bem. Onde sempre vamos encontrar inflamação no nível do joelho é ao redor da patela, especialmente aqui entre a tíbia e a patela, e também ao redor. No nível da interlinha articular, vamos nos concentrar no tendão patelar e no perímetro da patela. Para isso, pegue seus polegares e apoie-os logo abaixo da sua patela. Como podem ver, é crucial localizar a patela com força moderada. Vamos contorná-la para cima. Até fechar o círculo, unindo os polegares entre si. Se eu me posicionar um pouco mais de lado, eu aperto levemente. Só um pouquinho mesmo, para que vocês vejam. Eu contorno a minha patela e subo até que os polegares se unam entre si. Aperto bem no nível do tendão patelar, contorno a patela por baixo até chegar em cima. Já fizemos 4 ou 3, vamos fazer 10 passadas dessa técnica. Aqui, se você sentir que está puxando muito o pelo, 5. Não seria ruim usar um pouco de creme para diminuir o atrito do cabelo com os seus dedos? 6. 7. Aperto, rodeio. 8. O resto dos dedos você pode colocar por trás, como estou te mostrando, para realizar a técnica de maneira mais simples. 9. Última técnica, última pressão. Em um rotuliano, subimos para cima. Perfeito. Uma ótima técnica para liberar toda a região rotuliana ao nível do joelho. A seguir, vamos localizar a interlinha articular, que é o espaço entre a tíbia e o fêmur, e para isso vamos flexionar um pouco o joelho. A interlinha articular, caso tenha assistido à aula de anatomia anterior, ela se encontra em ambos os lados da patela e pode ser palpada facilmente. Quanto mais você flexiona o joelho, mais perceptível a condição se torna. E você vai notar uma linha que vai desde logo abaixo da patela até a parte de trás do joelho. O importante é que você coloque seus dedos nesse nível. Uma vez que você a tenha encontrado novamente, apoie sua perna e vamos realizar uma técnica parecida. Vamos apoiar ao nível do tendão patelar e descer ao longo do joelho. Seguindo toda essa linha articular, apoiamos exatamente ao nível do tendão patelar e contornamos descendo por toda essa linha articular.
Voltamos e repetimos até completar 10 vezes o movimento. 3 polegares no tendão, abaixo da patela, abre-os para fora, continuando a linha articular que fica entre o fêmur e a tíbia. 4, suave, com uma força moderada. 5, 6, 7, 8, faltam 2 de apoio, 8, continuo. 9, último passo seguindo essa linha articular e 10, perfeito. A seguir, dedos em forma de garra, vamos introduzi-los por trás do joelho, juntando-os entre si. Daqui em seguida, vamos separar nossos dedos e levar essa mão para a frente. Por cima da ruptura, até praticamente o meio da coxa, introduzimos as mãos por trás. Eu me posiciono assim para que vocês possam ver corretamente. Os dedos se juntam atrás do joelho na fossa poplítea e puxo para fora. Dedos em forma de garra que sobem pela lateral e se juntam acima da patela antes de chegar à região da coxa. Vamos fazer 10 de novo. Mãos por trás, unhas nos dedos, força média. Contorno todo esse joelho e levo os dedos até a metade do quadríceps. Vamos para a terceira, giro, quarta. Aqui é fácil perder a contagem das repetições. 4. Coloco os dedos por trás, juntos, giro minha mão para fora, levando essa garra até acima da patela. 5. Devagar com uma força considerável. 6. 7. 8. Vamos com os dois últimos dedos juntos. Por trás, eles se abrem para fora até chegar acima da patela. 9. Última repetição. Fecho em cima. Junto acima da patela e 10. Espera um segundinho. Tem um vizinho fazendo muito barulho. Não sei se vocês estão ouvindo, vou fechar a porta. E assim eu pego o que estava faltando para mim. Que é um garfo para uma técnica que vamos aplicar mais tarde. Muito bem, já fizemos essa técnica de drenagem posterior no nível dos isquios rurais que já conhecemos, do vídeo de anatomia dessa sessão que vimos antes. Em seguida, trabalharemos os músculos usando os dedos em forma de garra. O que vamos fazer é cravá-los aqui dos dois lados da patela, desta vez com força. Agora não estamos mais com delicadezas nem com massagem superficial. Vamos cravá-los bem acima da patela e puxar com força para cima até que vocês cheguem à região de a virilha. 10 repetições. Vocês podem colocar os dedos um pouco mais juntos para trabalhar mais o reto femoral ou um pouco mais separados para trabalhar mais os vastos laterais. O ideal é que vocês consigam trabalhar toda a área do quadríceps com essas técnicas. Então podemos fazer 5 aqui no meio e mais 5 com os dedos um pouco mais separados. Já fizemos 3. 4, aperto forte, os dedos afundam, puxo para cima. 5. 6, restam mais 4 na lateral. Separo um pouco mais os dedos e trabalho mais lateralmente para focar no vasto externo e no vasto interno do quadríceps. Com esta já são 3, já que fizemos mais uma no começo. 4, última repetição.
E 5. Perfeito. Relaxamos a musculatura principal da parte da frente da perna. Agora vamos atacar os isquiotibiais, a musculatura principal da parte de trás, e vamos usar a mesma técnica. Desta vez, em vez de colocar os dedos assim atrás do joelho, vamos posicioná-los desta forma na região dos tendões, bem onde você sente uma série de cordas que nada mais são do que a inserção tendinosa dos músculos isquiotibiais. E daqui puxamos com esses dedos para cima. Então, para cima quanto você conseguir. Podemos flexionar um pouco o joelho para ter um melhor acesso aos músculos. E dessa forma, trabalhamos toda essa região tendinosa muscular. Desde o joelho até a virilha. Os músculos estruturais não se encontram tão centralizados ao nível do joelho do fêmur, mas sim da coxa. O que precisamos fazer é separar um pouco as mãos uma da outra para manter essa pressão constante sobre a coxa, em vez de manter os dedos praticamente juntos. Começo neste nível e, conforme subo, separo um pouco as mãos. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até o final. Vamos fazer mais 5 juntos. Cravamos os dedos. Para cima, 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito. Apoie a perna e a... Em seguida, para terminar nossa massagem, vamos usar o cabo de um garfo. Pode ser também uma faca ou uma colher para realizar certas técnicas. Aqui, bem no nível da inserção do quadríceps e ao redor da patela, que podem ser muito agradáveis. Pessoalmente, é o que mais gosto, pois com os dedos é impossível alcançar tão profundamente a inserção muscular. O que eu recomendo é, com a mão contrária, puxar a pele para frente para que não haja muito atrito entre a pele e o garfo, e assim evitar uma irritação na pele. Então, o que vamos fazer é, por exemplo, começar daqui de fora. Lembramos que a patela é esse osso circular que fica bem na frente do joelho, que você já conhece pela sessão de anatomia que vimos. E vamos começar aqui fora e vamos raspar um pouco da patela para baixo, desenhando toda essa patela. Fazemos algumas passadas nesse nível e seguimos para cima, mais algumas passadas nesse nível, e pouco a pouco vamos subindo. Para mim, a área mais benéfica e agradável é esta aqui, exatamente a área onde se insere o reto anterior do quadríceps. No nível da patela, puxo a pele e trabalho toda a borda da patela. Muito agradável, sempre da patela para fora. E o objetivo é trabalhar toda a semiesfera, desde o lado externo até o lado interno da patela. Raspando. Agora vamos para a parte interna. Até a borda interna. Uma vez que você chega até o interior, então novamente passamos aqui e voltamos para fora, para cima. Umas 2 passadas. Parte de cima, região do quadríceps, passando até a borda lateral externa. Depois de desenhar um U para dentro e voltar, vamos fazer o mesmo. Mas na parte inferior também começamos pela lateral e novamente trabalhamos toda essa área de inserção, a área do tendão patelar, aqui é muito agradável também. Para mim é uma das melhores. Esta mão. Lembre-se de que ela puxa a pele para que não haja muito atrito entre a pele e o garfo e para que não acabemos com a pele muito vermelha. Trabalhamos este tendão, que eu gosto muito de trabalhar, e seguimos para o interior até chegar à borda interna. E novamente desenhamos outro U para baixo, tendão patelar mais uma vez, para terminar no lado externo da patela. Essa massagem mais específica você pode fazer pelo tempo que quiser. Gosto de fazer 2 passadas para dentro ou para fora, para dentro e para fora. E para terminar, algumas passadas leves, algumas pressões superficiais para novamente estimular esse sistema linfático que fica logo abaixo da pele. Uma última. Perfeito, muito bem. Com isso, encerramos a massagem.
Voltamos para a tela para ver alguns detalhes antes de terminar o vídeo e a transmissão ao vivo. Aqui estou com vocês. Dosagem. Uma massagem simples que pode ser feita diariamente, pois não causa inflamação adicional no joelho. Fiquei cerca de 20 minutos, de um total entre 15 e 30. Vocês podem adicionar ou tirar as técnicas que mais ou menos gostarem, eu pessoalmente. Então, usar esse garfo, essa colher, me dá um bom alívio, me dá sensações muito boas ao redor da patela. E também, o que vocês podem fazer é aplicar gelo ao final da massagem para um efeito extra, já que esse gelo tem um poder muito, muito importante. Contra tudo o que é? Inflamação fechando os vasos sanguíneos e diminuindo o aporte de inflamação, de líquido inflamatório. Além disso, dependendo da origem, o exercício é quase sempre uma das melhores alternativas e ferramentas, exceto para aqueles que fizeram uma cirurgia ou para aqueles que têm uma inflamação devido a uma infecção. Portanto, conforme visto antes, diferentes terapias seriam necessárias dependendo do seu caso. Chegamos ao final, agradeço a vocês por terem chegado até aqui. Vocês já sabem que podem assistir novamente a este vídeo e a esta massagem para fazerem comigo quando quiserem, para que eu os acompanhe e assim vocês não esqueçam as técnicas. Se vocês gostam do conteúdo, já sabem que podem colaborar comigo através das assinaturas do YouTube, onde com uma pequena quantia mensal, vocês me ajudam a continuar criando conteúdos desse tipo. Vamos fazer uma rodada de perguntas de uns 10, 12 minutinhos, tentando responder a todas as perguntas que vocês me fizerem. Vou dar mais prioridade para todas aquelas que tenham a ver com o joelho, tá bom? Para isso, usarei minha ferramenta online para encontrar meus vídeos que vocês podem acessar pelo segundo ou terceiro link. Na descrição chama-se Por Zona Corporal. Vocês podem acessar essa ferramenta gratuita, onde vão encontrar um monte do meu conteúdo, na verdade todo o meu conteúdo organizado, através desse bonito esquema corporal. E se não, vocês têm essa barra de pesquisa onde podem digitar qualquer termo que quiserem. Certo? Vamos ver as perguntas que vocês deixaram aqui. Aqui temos um comentário de Wilson que me diz: Bom dia, bênçãos. Fiz uma cirurgia do ligamento cruzado posterior e do menisco há 5 meses. O joelho não está me dando... Não entendi o que diz sobre a estação. Que exercício você me aconselha a fazer normalmente? Uma pena que você não tenha formulado bem sua pergunta. Porque não sei se você está com falta de extensão, falta de flexão. Normalmente costuma ser a extensão quando se trata de uma ligamentoplastia. Recomendo que você assista aos vídeos disponíveis aqui, incluindo um vídeo duplicado. Aproveite o material. Se não consegue levar o calcanhar até o glúteo, melhore a flexão. E, em segundo lugar, se o que acontece com você é que não consegue estender a perna, temos este exercício maravilhoso, este vídeo ao vivo maravilhoso, também de 40 minutos, com um monte de dicas e exercícios para que você possa melhorar essa extensão do joelho e recuperá-la completamente. Tudo bem, Wilson? Se tiver a oportunidade, depois de me dar mais informações, posso te dar uma resposta melhor quando chegar a sua pergunta. Vamos ver o que mais temos por aqui. Um abraço para você, Elisa. Vejo que vários de vocês estão perguntando sobre massagens para a coluna. Bom, em breve vou ter uma colaboradora que vai me ajudar a gravar vídeos e vou lançar uma série de vídeos sobre massagem. Vocês vão ver, vão adorar. Vai ter um monte. Glória comenta: tenho condromalácia grau 3 nos joelhos e os forcei durante minhas férias recentes. Vejam um exemplo de alguém que pode ter inflamação no joelho por causa de um estímulo de uma atividade externa. E que talvez não haja outra lesão no joelho além da condromalácia. O que podemos fazer nesses casos? Em primeiro lugar, aplicar uma massagem como a que acabamos de ver, aplicar gelo, 15 minutos a cada 4 horas, de 15 a 20 minutos, não mais. Após reduzirmos a inflamação inicial e superarmos o episódio mais inflamatório, onde há mais dor. Repouso relativo também, que pode durar cerca de 4 a 7 dias. Começar a fortalecer com exercícios bem básicos, já que a condromalácia é um dos sinais mais importantes de fraqueza muscular. No nível do quadríceps. Para isso, podemos vir aqui
Escreva quadríceps e você encontrará vários vídeos que serão bem úteis. Glória, então eu vou ensinar à distante assim que isso carregar. Muito bem, quais eu posso te recomendar? Tem um que eu gosto muito, uma série de 3 vídeos, aqui está. Fortalecimento do quadríceps, nível 1, nível 2 e nível 3. O ideal é começar pelo nível mais baixo, o nível 1, para criar e desenvolver um pouco de força nesse joelho. Tenho certeza de que quando seus joelhos estiverem mais fortes, na sua próxima viagem de férias, eles serão mais resistentes, com menos inflamação e dor. Afinal de contas, uma das maiores causas de inflamação no joelho e dor no joelho. Como já mencionei, normalmente é o estresse mecânico excessivo ou a força insuficiente que estão interligados. Assim que vocês melhorarem essa força, o joelho vai suportar mais estresse mecânico e será capaz de encarar atividades como viajar por algumas semanas. Ok, Glória, espero que esse conselho lhe ajude muito. Aqui está. Olha, esse caso eu não tinha considerado na apresentação. Muito bom, Clara. Ótimo caso. Bom dia. Quando se sofre de ácido úrico alto, os joelhos também ficam inflamados. Como tratar esse caso? Obviamente, limitando a ingestão de ácido úrico, por exemplo, reduzindo o consumo de frutos do mar e consultando seu médico para que ele possa prescrever medicamentos específicos para baixar o ácido úrico. Se o seu nível de ácido úrico estiver muito alto, já de base. Então, nesses casos, trata-se mais de um problema médico, como pode ser uma infecção, do que de um problema real nos joelhos. Além disso, o fortalecimento dos joelhos nunca é demais. Quanto mais fortes os joelhos estiverem, maior a possibilidade de aguentarem mais e haver menos inflamação. No final das contas, o ácido úrico elevado torna seus joelhos mais sensíveis. E eles reagirão de maneira mais exagerada a estímulos externos. Então, a recomendação que dei para a Glória também se aplica ao seu caso. E nos dias em que você estiver com os joelhos muito inflamados, repouso relativo e gelo. 15 minutos a cada 4 horas. Acho que podem ser de grande ajuda. Vamos ver que outros comentários temos por aqui, muitos sobre coluna, mas vou dar prioridade aos joelhos. Muito boa dessa vez. Patrícia nos explica que ao massagear ou drenar os joelhos, a circulação é ativada. Sim, qualquer palpação, seja superficial ou profunda, isso estimulará o sistema circulatório, que recolherá as substâncias inflamatórias, removendo-as e renovando-as. É como se lavássemos esse joelho com o nosso próprio sangue e, consequentemente, vai haver uma diminuição da inflamação local. Mas sempre é preciso ir até a origem da inflamação, como vimos neste slide tão importante para aplicar um tratamento adequado. A massagem pode ser útil em todos esses casos e ajudar a reduzir temporariamente a inflamação. Se o problema de base continuar, se vocês tiverem uma infecção, se tiverem um problema circulatório, esse problema de inflamação nos joelhos vai voltar. Por isso, é preciso tentar tratar a causa e lidar com ela usando outras ferramentas que já sugeri para vocês ao longo do vídeo. Vamos ver. Aqui temos um comentário da Florina. Ela diz que a irmã dela tem artrite desde muito jovem. Artrite, infelizmente, é uma doença autoimune em que o seu próprio corpo ataca substâncias. Pode ser a cartilagem da sua própria articulação. Então é uma situação bastante complexa, porque é o seu próprio corpo que reage a essa substância que você tem no corpo, essa cartilagem. Sem que haja um evento externo, sem que você precise caminhar muito ou levantar peso. Portanto, é uma doença que demanda atenção médica urgente para prevenir a destruição articular precoce e em casos muito avançados. O que se faz é uma prótese de joelho, substituindo essa superfície articular por uma prótese de joelho de titânio para evitar o avanço da doença. A artrite reumatoide pode surgir em qualquer parte do corpo, comumente no joelho, quadril e região lombar. Mas é preciso ficar muito atento e tratá-la com medicamentos, pois se não for controlada a tempo, pode ser completamente devastadora. Massagens podem ajudar? Claro que sim, mas precisamos tratar a origem do problema, porque senão esses joelhos voltarão a inflamar. Aqui temos uma perguntinha de Raul Saavedra. Raul, já te vi em várias lives, obrigado mais uma vez por estar aqui. Ele diz, para alguém que teve condromalácia patelar, esses agachamentos com uma perna para trás, apoiando-se principalmente no joelho da perna da frente, são bons exercícios?
Esse tipo de exercício se chama levantamento terra unipodal. É um exercício excelente, principalmente para trabalhar a estabilidade do quadril, da região do quadril e da pelve. Esses exercícios focam intensamente no glúteo médio. O trabalho isolado dessa região muscular é essencial para a estabilidade do joelho. É importante, mas é um exercício bastante exigente, não direcionado a idosos. Creio que há outros exercícios mais focados no glúteo médio que trazem melhores resultados. E no caso da condomalácia patelar, o melhor é sentar ou deitar no chão e fazer exercícios específicos para o quadríceps, como os que recomendei para a Glória há alguns instantes, que realmente são melhores, já que a relação risco-benefício é muito melhor do que quando você faz levantamento terra, que tem certo risco de queda com uma perna só. Então aqui você tem os níveis 2, 3 e 1, certo? Comece pelo nível básico e progrida de acordo com sua percepção. O levantamento terra unilateral é eficaz? Sim, é um excelente exercício, mas como tudo, é preciso saber aplicá-lo em diferentes situações. E se você for uma pessoa mais velha, pelo que vejo na foto, embora não consiga distinguir muito bem, mas se tiver um equilíbrio pior. Talvez seja estressante demais e possa causar inflamação adicional no joelho. Tudo bem, Raul? Mais alguma perguntinha por aqui? Temos aqui a Miriam, que nos diz que tem osteoartrite, também conhecida como artrose no joelho. Em alguns lugares, como na América Latina ou nos Estados Unidos, é chamada de osteoartrite, que não tem nada a ver com artrite reumatoide, certo? Embora pareçam semelhantes, não tem absolutamente nada a ver. Nesse caso, quando há osteoartrite, o que acontece é que ela se desgasta. Há um envelhecimento precoce de toda a superfície articular, da cartilagem, do fêmur, da região dos meniscos. Mais do que um desgaste, é chamado de envelhecimento precoce, pois com o tempo todas as nossas articulações se degeneram. Elas perdem capacidades, perdem superfície articular e, bem, perdemos, entre outras coisas, a mobilidade articular. Se você tem artrose e nunca se exercitou, é possível obter melhora com os exercícios que encontrará aqui. Como ensinamos antes, basta acessar a página no terceiro link da descrição do vídeo. Mobilidade do joelho. Aqui você encontrará excelentes exercícios para melhorar a flexão do joelho e obter resultados positivos. Bom, você pode melhorar de certa forma. Se você nunca fez exercício, com certeza pode melhorar um pouco, talvez 5 ou 10 graus. Há margem para melhoria, se você nunca se exercitou antes. Mas se você já faz exercício e o joelho está muito travado, conseguir levar o calcanhar até os glúteos é praticamente impossível. O estado dos seus joelhos provavelmente não permitirá isso. E se você perceber que isso te incomoda muito, geralmente são as lesões de menisco que bloqueiam essa flexão articular. Se você perceber que isso te incomoda muito diariamente, acompanhado de dor e sendo um impedimento importante na sua vida, eu sinceramente consideraria colocar uma prótese de joelho, já que geralmente apresentam uma taxa de sucesso altíssima. Eles podem te ajudar muito com os sintomas que você me descreveu. Geralmente sempre tento evitar essa cirurgia e incentivo meus pacientes a evitá-la, especialmente quando se trata de prótese de quadril e joelho. Os resultados são excelentes. Após 2 meses de reabilitação, você se sentirá melhor do que antes. Nesse tipo de cirurgia não é preciso adiar tanto. No seu caso, seria uma boa opção. Se a condição do seu joelho, o estado do seu joelho, te impede de levar uma vida normal. Vamos para a última perguntinha e já terminamos os 50 minutos. Vamos por aqui que temos. Aqui temos uma perguntinha. Terminamos com essa da Lucy Borket. Obrigado pela informação. Eu tenho uma pergunta. Depois de uma substituição de joelho, é normal sentir uma rigidez depois de 3 meses? Uma substituição de joelho é uma cirurgia de grande porte. Ou seja, é removido, vamos colocar aqui como uma imagem, é substituída toda a superfície articular. Toda essa área é removida por um robô ou manualmente pelo cirurgião, dependendo do nível de tecnologia do hospital. E também é removido o platô tibial, que é chamada a área onde o fêmur se apoia, e em alguns casos também é removida a parte posterior da patela. Tudo isso é substituído por uma superfície de titânio inserida no nível do fêmur por meio de golpes. É uma haste que entra dentro do osso, onde o osso por dentro, o espaço oco, é preenchido e também no nível da tíbia. É uma cirurgia muito agressiva que costuma causar muita inflamação, especialmente nos dias seguintes. Essa inflamação geralmente diminui em 3 a 5 semanas, dependendo da idade e características individuais. Geralmente logo
O que quero dizer é que é uma cirurgia importante e que, para se recuperar dessa cirurgia, vocês vão precisar de cerca de 6 a 12 meses ou até 2 anos, dependendo da sua idade. Ter um joelho rígido aos 3 meses não é nada anormal, normalmente aos 3 meses. Sempre se diz que o joelho deveria chegar a um ângulo reto de 90 graus, que você deveria conseguir pelo menos 90 graus. É impossível, por exemplo, levar o calcanhar até as nádegas, já que é uma flexão de mais de 130 graus do joelho, uma flexão muito exagerada e que a prótese, em geral, não está preparada para alcançar uma flexão tão exagerada. Sempre que você se mover entre 120 e 130 graus, vai ter uma flexão perfeita e vai ter o necessário para levar uma vida normal. No entanto, se você quiser sentar sobre os calcanhares ou ficar de joelhos no chão, você ficará um pouco mais limitada, mas é preciso considerar que com 130 graus. Não ultrapasse, pois coloca em risco a integridade da própria prótese. Por um lado, a inflamação pode impedir a flexão, mas não se preocupe, pois os tempos de recuperação costumam ser longos, de 6 meses a 1 ano. Por outro lado, é importante saber que essa prótese de joelho não permitirá uma flexão total, como encostar o calcanhar no glúteo. No entanto, você terá um joelho de melhor qualidade, com menos dor, mais sólido e que você poderá conservar a longo prazo. Espero que todas essas informações tenham sido muito úteis para vocês, amigos. Uma live interessantíssima que vocês poderão acessar assim que eu publicá-la, em alguns minutos. Agradeço novamente a todos por terem chegado até o final. Espero que essa mensagem tenha sido útil e que possam compartilhá-la com quem precisar. Um abraço a todos, amigos. Nos vemos amanhã às 15 horas da tarde, horário da Espanha. Um abraço, tchau.